bem, gente? Eu espero que vocês tenham feito aí ótimos estudos da unidade 1, né? E eu estou aqui hoje para falar dessa unidade 2, né? Da início à unidade 2, unidade que tem como nome o Conselho Tutelar, como guardião do Estatuto da Criança e do Adolescente e sua interface com a educação escolar, né? Essa unidade ela tá dividida em duas sessões ou duas partes, e a primeira fala da função do Conselho Tutelar e a segunda fala do entrelaçamento do Conselho Tutelar com a educação escolar. Bom, nessa unidade 1, o que a gente quer destacar é a importância de se conhecer essa instituição, né, esse órgão, entender o que ele é, né, entender que o Conselho Tutelar ele é criado a partir da Lei 8.069 de 1990 e ela vai substituir o Código de Menores de 1979. O Código de Menores que ele era uma lei extremamente punitiva, né, e que é quando a gente chega com a implementação do ECA, tá? A partir dos anos 90, ele chega com uma lei que propõe uma reeducação. Então, completamente diferente do Código de Menores, que inclusive o Código de Menores ele ia punir principalmente aquelas crianças e adolescentes que vinham das camadas populares, que vinham das periferias, né? Assim como eu, um sujeito que vem da periferia de Belo Horizonte, da Regional Norte, do 1º de Maio, né? Então um sujeito menos abastado, então nós tínhamos desvantagens frente ao estatuto, ao Código de Menores. E ao estatuto a gente passa a ser igual, né? A gente, que eu falo, as crianças e os adolescentes que estão nessa idade de atendimento do ECA. Bom, o que acontece? O ECA ele surge a partir do período de redemocratização, né, do nosso país, pós o período da ditadura militar ou cívico-militar, como alguns preferem chamar, né? Mas ela surge quando é criada a Constituição Federal de 88, a nossa Constituição Cidadã, que já nos seus artigos já diz dessa responsabilidade que a nação vai ter que ter com as crianças e com os adolescentes. Então, a partir da Constituição de 88, né, logo em seguida, no ano de 1990, é criado então o ECA, substituindo o Código de Menores, como eu já disse. Nessa criação do ECA, né, o legislador dá para ele um papel de protagonismo na defesa dos direitos da criança e do adolescente, porque a Constituição de 88 coloca a criança e o adolescente como sujeitos de direito. Então, o ECA surge com essa função de organizar todos esses direitos, né? E nós temos 5 direitos fundamentais previstos no ECA: direito à educação, à saúde, a uma família, ao convívio comunitário, ao lazer, ao esporte, né? E o nosso, enquanto educador, nós ficamos nesse papel importantíssimo, que é de garantia desse direito à educação, uma educação pública e de qualidade, prioritariamente. Então, o nosso entendimento nessa unidade vai ser: poxa, então eu trabalho com um dos 5 direitos fundamentais. Como que é, né, trabalhar com um dos 5 direitos fundamentais? É importante, é fantástico, né? Nós trabalhamos com conteúdos, e esses conteúdos a gente precisa entender que eles precisam ser entrelaçados com o mundo da vida. E a partir do momento que a gente vai entrelaçar isso com o mundo da vida, a gente precisa ir para além dos muros da escola. A gente precisa dialogar com o território. A gente precisa compreender que no nosso território existe uma rede, por mais que ela fique invisibilizada, mas tem uma rede de proteção ali. Nós temos equipamentos da saúde, como os postos de saúde, nós temos equipamentos da assistência social, nós temos equipamentos esportivos, que podem ser tanto governamentais ou não governamentais, do terceiro setor, e nós precisamos entender que esses equipamentos precisam, né, trabalhar
conosco, assim como nós precisamos trabalhar com eles. Então, a partir do momento que a gente consegue entender que a função do ECA é de garantir os 5 direitos fundamentais e que nós, professores, trabalhamos com um desses 5 direitos fundamentais, nós precisamos, para garantir esse direito, estar dialogando, né? Ou seja, nós precisaremos nos entrelaçar com os outros equipamentos. Então a educação, ela não pode trabalhar sozinha. A educação, ela precisa entender que além dessa educação clássica, tradicional, existem outras educações. Por exemplo, a educação social, que é muito bem desenvolvida, às vezes por instituições do terceiro setor, né? Eu poderia citar para vocês, lá no Ribeiro de Abreu, aqui em Belo Horizonte, o Comupra, né, que faz um trabalho fantástico sobre educação ambiental, que cuida lá do Ribeirão do Onça, né, tentando despoluir, tentando conscientizar as crianças e adolescentes daquela região. Né, como eu poderia citar outras instituições, como nós já tivemos lá em Ribeirão das Neves, hoje eu não sei como é que está, mas nós tínhamos lá a Tricombe, que era uma associação comunitária que também se dedicava bastante aos trabalhos de educação através do esporte, né? Então, nós temos em vários territórios, a gente vai encontrar instituições governamentais ou não governamentais que podem trabalhar em parceria com a gente e que podem desenvolver um trabalho fantástico. Então, primeiro, entender essa função do ECA, para a gente compreender que o Conselho Tutelar ele não é um inimigo da escola, né? Ele é um parceiro da escola. Eu, quando formei lá em 1997 e fui trabalhar lá nos anos de 1999 em Ribeirão das Neves, né, tomando posse do meu primeiro cargo como professor P1, que era a nomenclatura da época, eu via o Conselho Tutelar como uma instituição que não era parceira. E a partir daí, né, quando eu fui trabalhar no sócio educativo na mesma cidade, que o ECA passou a ser um livro de cabeceira e que eu tive que ler, compreender e interpretar aquela lei, eu passei a ver a importância do Estatuto para nós, profissionais da educação, né, e entender que nós, profissionais da educação, não trabalhávamos adequadamente com o que aquela lei fala. Né? E eu sou orientador educacional também, e assim que eu comecei a desenvolver meu trabalho como orientador educacional, eu percebi que para fazer um trabalho de qualidade na orientação, eu precisaria sim acessar toda essa rede que está invisibilizada no nosso território. E a partir disso que eu dei conta de mobilizar essa rede, eu percebi que o meu trabalho na garantia não só de uma educação de qualidade, né, que é um dos 5 direitos fundamentais, mas eu compreendi que ali eu estava já colaborando com outros direitos que são fundamentais previstos pelo ECA a partir do momento que eu passei a acessar toda essa rede de proteção da criança e do adolescente, e não só de proteção, mas de promoção. Então, quando eu começo a perceber isso, né, eu mudo muito a minha postura de trabalho. E aí, nessa unidade 2, eu e o professor Daniel, com a escrita desse texto, né, nós buscamos colocar para vocês justamente essa compreensão, né, da importância do Estatuto da Criança e do Adolescente, da importância do Conselho Tutelar, o que ele é, que órgão ele é, né, da sua autonomia, do seu protagonismo, que o próprio legislador dá a ele, né, quando cria o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no artigo 131 do ECA, né, e depois a gente vai buscar na unidade, na seção 2 ou parte 2 da unidade 2, a gente vai buscar uma discussão para mostrar essa importância de entrelaçar o Conselho Tutelar com essa educação escolar. Então, nossa unidade, ela buscou como objetivo explorar, tá, a importância dessa colaboração entre o Conselho Tutelar e as escolas nessa garantia do direito, dos direitos, né, e da proteção integral da criança. Nós buscamos,
né, como objetivo apresentar uma abordagem de rede social para enfrentar desafios e identificar potenciais locais dentro do contexto ali do território que podem ser parceiros da escola nessa garantia do direito à educação. Nós buscamos nessa unidade destacar a necessidade de formação dessas redes de cooperação entre as instituições que estão no território, né, para beneficiar os nossos estudantes, mas para beneficiar também um benefício mútuo entre a escola e o Conselho Tutelar, que é a ênfase dessa unidade, né, e de trabalhar esse enriquecimento das práticas de educação e da proteção integral. Bom, a gente quer nessa unidade enfatizar a importância de políticas como o ECA e como a LDB, na importância mesmo de um trabalho interseccional e em rede para a gente alcançar objetivos que são tão comuns para nós e para os profissionais do Conselho Tutelar também. Então a disciplina, essa unidade, ela busca apontar essa importância dessa implementação de estratégias participativas como algo crucial para integrar diversos atores, né, e concretizar iniciativas de proteção integral visando reduzir vulnerabilidades sociais e disparidades. Então nós esperamos muito que vocês aproveitem bastante essa unidade, né, que vocês usem também dos materiais adicionais que a gente sugere lá como leitura, dos vídeos que a gente sugere lá como um instrumento para auxiliar nessa compreensão, né, do que é o Conselho Tutelar, da função do que é o Conselho Tutelar. Então a gente deseja a vocês nessa unidade 2 bons estudos, né, um bom desenvolvimento aí da unidade, e eu encontro com vocês na unidade 3 para a gente dar sequência a essa disciplina. Até mais, ótimos estudos para vocês.